Olá, muito bom dia. Você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado de açúcar e também sobre etanol, né? Porque a gente teve o mercado de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York subindo bastante nas últimas semanas, mas a gente registrou aí algumas correções nos últimos dias. Na semana passada, por exemplo, tivemos uma queda acumulada até expressiva para os futuros do açúcar, né? Então vamos conversar sobre toda essa movimentação e saber também, principalmente, as novidades relacionadas à próxima safra, né? Porque o mercado já se atenta um pouco a isso também. Então a gente fala ao vivo agora com Marina Malzone, que é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da StoneX. Marina, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigado você pela participação, Marina. Bom, falei um pouquinho aqui aos nossos internautas em relação ao mercado de açúcar bruto, né, lá na Bolsa de Nova York. A gente teve altas expressivas sendo registradas aí nas últimas semanas, né, o mercado bastante atento aí às informações relacionadas à safra brasileira, né, e agora nos últimos dias a gente teve algumas correções. Queria entender todo esse cenário aí, o que vocês veem na StoneX, esse movimento de baixa, e se a gente pode encarar isso como uma reversão de tendência do que a gente vinha visto nos fundamentos. Olha, alguns fatores corroboraram essas perdas aí recentes dos futuros do açúcar. O primeiro é a questão de demanda mais arrefecida, né, no curto prazo, por conta dos fretes marítimos muito elevados. Isso vem pesando sobre a demanda por açúcar no mercado internacional e também por uma possível, né, realização de lucros por parte dos agentes. A gente teve uma redução das posições liquidamente compradas dos fundos indexados e também dos especuladores no mercado, o que pressionou pontualmente aí os futuros do açúcar. Mas a conjuntura macro do mercado ainda é altista. A gente tem uma quebra de safra muito firme no centro-sul do Brasil e também a própria dinâmica na Índia, né, do maior volume de açúcar sendo direcionado à produção de etanol no país asiático. Então, tudo isso vem sustentando, né, e traz cenário otimista assim, para o contexto de preços do açúcar em Nova York daqui para frente, até o fim do ano, pelo menos. Perfeito. Marina, a gente teve também na última semana a divulgação dos dados da Única, né? E os dados, apesar de para o açúcar apontarem aí uma leve melhora no nível de produção em relação à safra anterior, esses relatórios da Única confirmam cada vez mais o cenário que a gente vinha traçando, né, desde antes do início da safra 2021-22, né, com impactos climáticos bastante severos sobre essa temporada aqui no Brasil, né, no centro-sul do país. Exatamente, os dados da Única reforçaram essa questão de perda de potencial produtivo no Centro-Sul. A gente tem a produtividade média dos canaviais em agosto muito abaixo, cerca de 18% abaixo do que a gente viu na safra passada, inclusive podendo vir um pouco abaixo ou em linha, né, com as mínimas históricas para o mês de agosto. Então, a gente tem uma dinâmica produtiva no Centro-Sul muito adversa por conta do déficit hídrico, ocorrência de incêndios e geadas mais recentemente. Tudo isso tende a pesar, sim, sobre a participação do Brasil no mercado internacional, né? A gente tem uma safra bem penalizada por conta dos impactos do clima. Certo. Para essa semana, Marina, o que os produtores, as usinas devem estar atentos aí? Acho que a questão da demanda ainda deve, né, ser um importante fator, mas queria que você relacionasse aí os fatores de atenção aí para a movimentação do mercado nesta semana que se começa. Daqui para frente, né, o grande foco vai ser realmente a questão climática, né, nos próximos meses, não só na próxima semana, mas até o fim, aí até chegar no ano que vem, inclusive até o final de março. Porque as chuvas entre outubro e março, elas vão ser cruciais para a gente conseguir definir o potencial produtivo da próxima safra, da safra 22-23, que vai ser muito importante para a gente conseguir traçar qual vai ser a participação do Centro-Sul do Brasil na safra internacional de 21-22. Tanto a safra 21-22 do Centro-Sul quanto a 22-23 do Centro-Sul são importantes para a gente conseguir definir qual vai ser a participação dessa região, né, do cinturão canavieiro, na oferta de açúcar para o mercado internacional. Então, a gente vai ficar atento, né, às condições climáticas, né, se a gente vai ter um retorno da chuva na temporada chuvosa agora no Brasil, e também na própria questão de demanda, como você pontuou. Vão ser fatores assim, importantes para a gente continuar atento, para a gente definir qual vai ser o balanço de oferta e demanda do açúcar.
Certo. Quando a gente fala em relação a essa atenção para a safra 2022-23, né, tem, claro, toda a questão climática envolvida, né, a gente já consegue ter uma tendência dos mapas mais estendidos de uma melhora um pouco, né, dessa condição que os produtores vêm enfrentando aí já há alguns meses, e também tenho ouvido, né, informações no mercado relacionadas também a focos de incêndios, principalmente aqui no centro-sul do país, né, estado de São Paulo principalmente. O que vocês aí no Stonex têm dessas informações para passar para a gente? Sim, tanto os focos de incêndio quanto as geadas, elas vão penalizar a safra 22-23, né, principalmente. Mas vai depender muito da condição climática daqui para frente, como eu pontuei anteriormente. Os modelos climáticos de longo prazo apontam para manutenção do déficit hídrico até novembro, pelo menos. Mas as chuvas entre outubro e março vão ser que vão definir realmente como é que vai ser a produtividade dos canaviais na safra que vem. Então, a gente vai ter que aguardar realmente o regime de chuvas para conseguir traçar uma linha mais concreta, assim, em termos de potencial produtivo para a próxima safra no Centro-Sul. Por enquanto, a gente tem fatores pessimistas atuando por conta dos impactos de incêndios, geadas e também por conta do déficit hídrico, né, o canavial bem penalizado, mas vai depender muito do regime de chuvas daqui para frente ainda. Perfeito. Marina, queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o andamento de negócios aqui no centro-sul do país, como é que a gente tem visto aí, né, as usinas se movimentarem neste restinho aí de safra 2021-22, uma safra que deve ser menor, né? Isso, a gente tem uma safra muito fixada já para exportação na Bolsa de Nova York, né? Então a gente tem um mix que deve continuar mais açucareiro, muito por conta da quebra de safra, né? Então a gente tem contrato já firmado para exportação de açúcar, então a gente deve ter essa manutenção do mix açucareiro independente da paridade entre o açúcar e o etanol para essa safra corrente. O grande X da questão vem realmente para a próxima safra, né? A gente já tem negócios firmados para 22-23 de exportação de açúcar, mas a relação de preços ainda vai ser um ponto X assim, da questão para a gente conseguir definir qual vai ser o mix açucareiro da próxima safra no Centro-Sul. Para a safra corrente, os negócios estão avançando, né? Mas já haviam sido negociados antecipadamente por conta dos preços favoráveis do açúcar na Bolsa. Certo. Aqui no mercado interno, além das fixações para o açúcar, né, para exportação, né, aqui no mercado interno o grande destaque nessa safra tem sido o etanol anidro, né? A gente tem novidades em relação a esse cenário porque a paridade da gasolina sobre o etanol aqui no Brasil continua, né, acima dos 70% já há algumas semanas. E acredito que diante de todo esse cenário, nos próximos meses aí o etanol anidro deve seguir sendo um destaque, né? Com certeza, a gente tem um share hidratado no cicloto bem abaixo do que a gente vinha observando anteriormente, muito por conta da paridade fechada aí para o hidratado. A gente tem um consumo nas bombas realmente mais atrativo para o etanol anidro, para a gasolina propriamente dito. Esse cenário deve continuar daqui para frente, né? A gente tem o preço do álcool combustível alcançando patamares recordes nas bombas. Essa tendência não deve mudar por conta da quebra de safra no Centro-Sul e também pela própria dinâmica do preço do petróleo no mercado internacional e a própria dinâmica cambial que deve continuar sustentando aí os preços do etanol nas bombas. Então, a tendência é que as usinas continuem maximizando a participação do anidro na produção do biocombustível. Então, esse cenário como um todo não deve mudar agora no fim da safra corrente. Perfeito, Marina. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo e sempre que tiver novidades, quero contar novamente aqui com a sua participação, com essas informações tão preciosas de vocês da Stonex, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, conversamos aí com Marina Malzoni, ela que é analista de inteligência de mercado e de açúcar e etanol da Stonex. A gente falou um pouquinho em relação às movimentações do mercado de açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, né? A gente que teve o mercado avançando bastante nas últimas semanas, mas a gente registrou mais recentemente uma correção. Na semana passada, por exemplo, a gente teve uma queda acumulada bastante expressiva, né? E ela explicou todo esse cenário pra gente, que está bastante relacionado às preocupações com a demanda, também em relação à realização de lucros e questão cambial.
Apesar desse cenário de baixa posto, né, nos fundamentos o mercado ainda continua bastante altista, né, o cenário ainda é de alta, olhando os fundamentos para o mercado de açúcar bruto, porque a questão climática pesando sobre a safra brasileira ainda é bastante latente e o mercado acompanha muito de perto tudo isso, né, além, é claro, das questões envolvendo a Índia também. Um outro ponto que a gente conversou, né, em relação o andamento de negócios aqui no centro-sul do país, né? As fixações para a safra 2021-22 estão bastante avançadas e já se começa, né, a movimentação para a safra 2022-23. A safra 2022-23, que é uma safra que deve ser bastante aí, de atenção, né? Porque os modelos climáticos já começam a dar as suas projeções para a próxima temporada e o mercado também já começa a ficar bastante atento a isso. No entanto, as geadas que tivemos recentemente, incêndios que aconteceram também aqui em áreas produtoras do centro-sul do país, são pontos importantes e de atenção para a próxima temporada. O mercado está bastante atento a isso e o clima deve seguir ditando os preços do mercado, né? A gente também falou em relação à paridade do etanol, da gasolina sobre o etanol, né? A paridade ainda segue acima dos 70%, com opção mais favorável à gasolina para abastecimento nos postos aqui do Brasil, né? Acima de 70%, essa paridade segundo dados da ANP, isso já há algumas semanas, né? E diante de todo esse cenário, a movimentação do mercado interno segue muito mais favorável à produção de etanol anidro, que tem sido o grande destaque dessa safra 2021-22 por parte das usinas, né? O etanol anidro, que é aquele etanol misturado à gasolina, que compõe a mistura dos 27% aqui no Brasil. No entanto, o mercado está bastante atento a isso, né? Porque a gente pode ter algumas movimentações aí, né? A gente segue acompanhando muito de perto tudo isso. A princípio, essa paridade mais favorável ao abastecimento da gasolina deve seguir ditando aí, né, essa produção, né, maior de etanol anidro por parte das usinas nesta safra 2021-22 e uma safra que, segundo a Marina, deve ser uma safra que deve terminar um pouquinho mais cedo do que em outros anos. Normalmente a gente ia até o final do ano com a moagem da safra e nesse ano a gente deve ter uma safra já terminando em meados de outubro, né? Ou seja, já no próximo mês a gente deve ter aí um encerramento da safra de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Bom, você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, né, durante a nossa entrevista, você viu as nossas redes sociais, é só você seguir os nossos perfis por lá para você ter as informações atualizadas de todo o agronegócio brasileiro, né? E você segue acompanhando a gente aqui ao vivo, porque daqui a pouquinho tem mais boletim. Daqui a pouquinho tem o Guilherme Dorigatti falando sobre o plantio do milho de verão em Passo Fundo. E a gente segue aqui no Notícias Agrícolas bastante atento às movimentações do agronegócio para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.